Meus queridos e abençoados amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um super vídeo aqui deste canal. Plena segunda-feira, hoje eu tô trabalhando com a van hoje, ó. Eu tenho uma história para contar para vocês do porquê que eu tô trabalhando com a van, cara. Mas eu conto essa história depois. Agora eu tô em cima da hora para tomar um café, cara. Eu preciso tomar um café e comer alguma coisa. Deixa eu só fechar aqui a janela, né? Não pode deixar a janela aberta não. Tem que fechar a janela. A van, ela tá muito suja, muito suja. Vou mostrar um pouco pra vocês. São cagalhão de passarinho, cagalhão de passarinho. Ela tá toda assim, ó, escorrida assim, ó. Coisa, ó. Ai, 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 coisa horrorosa. Ó. Aqui, ó, aí. Tá toda suja. Eu nunca lavei essa van, gente. Nunca lavei porque eu sempre pego e pronto, né? Pego, uso, largo lá e o titular dela que sempre lava, né? Olha só isso aqui. Olha que coisa horrível. Então hoje eu vou lavar essa van pela primeira vez, né? Pela primeira vez. Então deixa eu ir lá pra... Deixa eu aqui fechar ela, né? E... Então é o seguinte, eu vou lavar ela depois e eu vou lá tomar café. Quero falar um pouco para vocês também sobre o Game Nomad, que eu cometi algumas gafes, mas né, eu consertei as minhas gafes. Depois eu conto para vocês o que aconteceu. Tive que pagar o prêmio 3 vezes, 3 pessoas receberam o prêmio. Depois eu conto pra vocês o que aconteceu. E pronto, vamos lá, vamos priorizar o cafezinho. Vamos comer alguma coisinha, porque eu tenho que tocar pra Albufeira. Comecei hoje bem cedo. A minha primeira foi 4 horas da manhã. Depois eu conto pra vocês a história do que aconteceu. Mas é coisas da vida, gente, coisas da vida. Pelo menos hoje o café não tá tão lotado, né? Aí prontinho, galera. Aqui minha bolinha mista com manteiga e um cafezinho. Tomar isso aqui, comer isso aqui e bora pra Albufeira, né? Não, tem que ir pro aeroporto, pegar pra daí pra Albufeira. Ai, já volto aí. A situação da van, a gente sabe que ela queima óleo mesmo, né? Ela queima óleo mesmo. Então é o seguinte, toda vez que a gente tem a oportunidade de parar, a gente tem que conferir o nível de óleo e colocar, né? E colocar. Deixa eu só pegar o paninho aqui para limpar. Vou ter que largar vocês. Ó, então o nível de óleo dela tá no máximo ali, ó. Não sei se dá pra ver aí. Acho que não. Não pega bem, né? Não vai focar. Cadê, ó? Tá bem no máximo ali, ó, tá vendo? Quase no topo ali, ó. Eu vou colocar só um cadinho para subir um pouquinho mais só. Porque ela queima. Então assim, ó, toda hora que a gente tem a oportunidade de parar um pouco antes de pegar o próximo cliente, a gente tem que conferir o nível de óleo. Porque imagina, a gente está com um cliente, aí acende a luz do óleo. Acende a luz do óleo, a gente tem que parar para repor o óleo. E aí tá com o cliente dentro do carro, vai parar na A22 para... Não. Então a gente tem que sempre conferir, né? Sempre conferir, ó. Tem o óleozinho já dela aqui, ó. E a gente já coloca. Vou colocar só um pouquinho. Nem tá pesando muito, mas eu vou colocar só um pouquinho. Ela nem queimou muito, tá? Eu já fiz 2 viagens com ela já. 2 viagens. 2 viagens que eu fiz com ela. E ela não queimou quase nada, viu? Queimou quase nada. Ela queima pouco, na real. Queima pouco, mas é sempre bom, né? Sempre bom. Ela tá sempre com o óleo limpinho, né? Aí tá bom já. Só um cadinho, só pra dar uma calibradinha. Pra não correr riscos, né? Não vamos correr riscos desnecessários. Depois eu vou contar pra vocês o que aconteceu com a Dacia. Que eu tô trabalhando, que me obriguei, né? A trabalhar com a van hoje. Ai, a Dacia, minha querida Dacia. Amo ela, mas às vezes ela apronta, né?
Às vezes ela pronta, pá. Tem que dar uma limpezinha, cara. Essa rua é tão bonita, meu, tão bem cuidada. Tem que... Os adesivos originais, né? É difícil, eu nunca vi uma van desse modelo, desse ano, com os adesivos originais, né? Primeira vez. Então, meus queridos amigos, estamos aqui no estacionamento do Audi aqui, fazendo tempo agora para os meus próximos clientes. E deixa eu contar para vocês aí o resultado do game de ontem, né? É o seguinte, eu meti o pé pelas mãos. Meti o pé pelas mãos. Olha só a minha mão como tá suja. Tava conferindo o óleo antes ali, fiquei com a mão suja. Tem que lavar lá no aeroporto antes de pegar o cliente. Então é o seguinte, sobre o game de ontem eu tive que pagar o prêmio 3 vezes. Por burrice minha, incompetência minha, eu paguei 3 vezes o prêmio. Então assim, eu tinha feito 2 dias na semana. Eu editei o vídeo nas coxas, porque eu tava sem tempo, tava com serviços muito em cima um do outro, e aí acabou de não dando tempo de planejar o vídeo. Mas os outros foi tudo planejado. Eu tomei nota de tudo que eu ia colocar no vídeo, de palavra-chave, quantas vezes eu ia colocar, e de fato fiz conforme planejado. Já 2 vídeos na semana eu coloquei aleatoriamente, então eu tive que assistir o vídeo, coletar quantas vezes eu tinha colocado a palavra-chave no vídeo, para eu poder saber, para depois, né, corrigir aí as respostas. E acabou que numa das vezes eu anotei um número errado, foi o fúnebre, que eu coloquei 3 vezes e na verdade apareceu 4 vezes. Apareceu 3 vezes do início para o meio, 3 vezes nesse espaço de tempo, e mais uma vez, quase lá no finzinho do vídeo, apareceu mais uma vez também a palavra fúnebre. Então eu errei, botei 3 vezes, então eu corrigi com isso. Aí eu anunciei dois prêmios, né? Anunciei com esse erro e... daí eu pensei, já que eu anunciei os vencedores para eles, você venceu e tal, você ganhou o prêmio e tal e tal, e tal. Errar uma vez é burrice. 2 é demais, né, gente? Mas eu errei 2, cara. Eu errei 2 vezes, cara. Consegui errar 2 vezes. Mas eu paguei o prêmio para todas as 3 pessoas, pros 2 erros e pro de fato pro grande vencedor, que foi meu amigo Garrone. Muitas felicidades para ti. Espero que você usufrua muito bem, com bastante responsabilidade, porque afinal de contas é uma bolada, né? É muito dinheiro. E R$150 é muito dinheiro, pá. Claro que não é, tô brincando, né? Mas, R$150 já ajuda um cadinho, né? Não muda a vida de ninguém, mas ajuda um pouquinho, pá. É legal ganhar R$150, né? Mas eu tive que desembolsar 450 ontem. Mas não faz mal, não tá fazendo falta pra mim nem nada, mas faz parte, é bom pra aprender, né? Que daí a gente aprende a se organizar melhor e a fazer tudo. Bom, aqui não deu tempo mesmo, pá. Não deu tempo mesmo. Teve dias que foi bem corrido. Então é o seguinte, essa semana agora eu também não vou conseguir. Eu não vou fazer o game essa semana, tá? Porque essa semana eu tenho um dia que vai ser muito corrido e eu não sei se eu vou ter tempo de postar o vídeo. Que vai ser não sei que dia de semana vai ser dia 24. Hoje já é dia 21, dia 24. Eu tenho que ir para entrevista na AIMA, lá para os lados de Coimbra. Então assim, é longe. Eu tava até pensando como é que eu ia fazer para ir lá. Se ia de autocarro, né? Se ia de ônibus, ou se ia de trem, ou se dava um jeito de carro. Mas a melhor opção, mais rápida, menos cansativa, é ir de trem. Então eu vou de trem a princípio até Coimbra, e aí depois eu pego um autocarro, sei lá o que, até a outra cidadezinha que é lá perto, né? Então vai ter que ser assim, eu tenho que estar lá 2h30, 2h da tarde, alguma coisa assim. Então eu tenho que sair daqui muito cedo. E o meu dia de folga vai ser pra isso, né? Pra fazer lá
a minha entrevista da Daima. E pronto, e é isso. Né, então, mas eu paguei, tá? Eu paguei o prêmio para as 3 pessoas, porque eu não achei justo eu anunciar que ela foi a vencedora, ela ficar feliz, e aí depois eu dizer, não vou te mandar o prêmio, me enganei aqui. Não. O erro foi meu, entendeu? O erro foi meu, então eu tenho que assumir o meu erro, pá. Então eu paguei o prêmio para 3 pessoas ontem, então foi assim uma experiência, né? De aprendizado. É isso, uma experiência de aprendizado. Nos próximos games agora, eu sei que se eu não levar a sério, eu vou tomar um prejuízo. Não é que tenha sido sim um prejuízo. Pá. Eu fiquei feliz de ajudar as pessoas. Fiquei muito feliz. As 3 pessoas eram do Brasil. O Brasil está passando por uma situação muito difícil, né? Em que o dinheiro não vale muita coisa. A comida tá caríssima, né? Tá caríssima. E pronto. E 150 não muda a vida de ninguém, mas vai ajudar, meu. Entendeu? Essa que é a grande questão, ela vai ajudar, né? E já fico feliz de estar ajudando, é isso. No caso da Dácia, hoje de manhã, né, que eu comecei a contar a história e não consegui terminar, foi por isso que eu estou trabalhando com a van hoje. Eu fui conferir o nível de óleo antes de sair hoje de manhã. A minha primeira volta era às 4 horas da manhã. Então, para isso eu acordei às 3 horas, né? Para me arrumar, para botar roupa, né, para pegar minhas coisas e tal, para conferir o óleo, né? Conferir o óleo, eu sempre confiro o óleo, depois eu ligo o carro, deixo o carro uns 5 minutos ligado para aquecer, né? Porque o carro é a diesel, para ele aquecer um pouquinho e tal, antes de arrancar, antes de ir para o trabalho. Então, eu deixo ele sempre uns 4, 5 minutos ligado. Então, assim, então eu percebi, antes de ligar ele, que o nível de óleo estava baixo. A Dácia. Nível de óleo estava muito baixo. Então, assim, tipo, baixou muito de um dia para o outro, né? E a Dácia, ela é um carro que ela precisa de muito cuidado e de muito carinho, né? Porque ela já tem 500 mil de quilômetros rodados, né? Mais de 500 mil quilômetros rodados. Então tá chegando aí nos 500 mil quilômetros rodados. Então o motor dela é original, nunca foi feito um motor, né? Tudo é originalzinho nela ali, aquela parte do motor. Então ela precisa de muito cuidado, de muito carinho, porque senão estoura, né? E se estourar na minha mão, bye bye Jonas, entendeu? Bye bye Jonas. Então tem que tomar cuidado, né? Ela é minha responsabilidade, então eu tenho que cuidar dela como se ela fosse minha. E é isso que eu faço, eu cuido da Dácia como se ela fosse minha, de minha propriedade. Entende? Ela tá comigo 24 horas por dia, ela é minha responsabilidade, como se fosse uma criança para mim. Eu cuido da Dácia como se ela fosse uma criança, cara. Então, óleo e água sempre no confere. Aí eu vi que tava baixo demais, tava muito baixo o nível de óleo. Aí liguei pro meu colega, acordei ele, né, o colega do escritório, e falei: olha, não vai dar para trabalhar com a Dácia, ela tá com o nível de óleo muito baixo, não tem óleo aqui para repor, e eu não vou ir num posto 24 horas comprar um óleo, porque eu não sei que óleo que ela tá usando, se é sintético, se é semissintético, se é mineral. Tem pessoal que usa óleo mineral aqui em motor a diesel. Então, assim, eu não sei que tipo de óleo que ela tá usando. Tu sabe? Ele disse: não sei. Então não vão poder usar a Dácia, né? Vamos ter que chamar um mecânico para olhar, né? E ver qual é que é, porque que baixou o óleo. Baixar um pouco é normal, né? Porque ela é um carro muito velho. Não é um carro muito velho, é um carro muito rodado. Um motor bem usado, né? Então, a cada 5 mil quilômetros, 6 mil quilômetros rodados, é normal que o óleo baixe um pouquinho, porque ele vai engrossando, né? Então ele é líquido. Quando você coloca o óleo no carro, ele tá novo, ele é líquido, não tá nada espesso. Aí conforme ele vai ficando espesso, né, ele vai
encolhendo, né? Porque ele vai ficando cremoso. Tudo que é líquido que fica cremoso diminui um pouco, né? Do volume. Então, então ele, é normal que a gente tenha essa sensação de óleo baixo depois de determinada quilometragem. Então, então a gente tem que ver o que é que está acontecendo, porque vazar não vazou, não tem nada no chão. Então, ela consumiu esse óleo, né? Então, assim, então eu falei, o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Tem outro carro para usar? Não, não tem. Então vamos ter que usar a van, né? A van é o coringa da empresa. A van, ela não tem mais um motorista fixo, como tinha o verão passado, que era só eu e o meu outro colega. Agora a van, ela é um coringa. Quando o carro de alguém está na oficina, está fazendo revisão, ou deu algum guru, assim, que nem aconteceu hoje, a pessoa pega a van e vai trabalhar com a van. E se tiver alguma volta muito longa, tipo Espanha, tipo, cara, Porto Covo, Vila Nova de Mil Fontes, se tiver uma volta muito longa para fazer, aí troca com outro, né? Troca com outro e não faz com a van. É isso que aconteceu hoje. Eu tinha uma para Espanha e meu colega tirou a Espanha, jogou para outro motorista, trocou com outro. E agora eu só tô fazendo aqui, ó, Albufeira. Eu já fiz 3 Albufeira hoje e vou fazer agora uma para Alvor. Daí eu volto para cá e levo para Lagos e acabou. Minha última é 4h30 da tarde, a minha última hoje. Então até às 6 horas eu tô em casa, né? Até 6 horas, 6h30, pá, eu tô em casa. Então é isso. Foi isso que aconteceu. A Dacia me preocupou hoje, né? E esses cuidados que a gente tem que ter, né? A gente tem que tratar os carros mais velhos como se fosse criancinha, cara. Como se fosse idosos, entendeu? Como se fosse idosos, né? Tem que tomar muito cuidado com eles, tem que tratar eles com carinho, né? Com muito amor, com muito respeito, né? Respeita a idade, né? Respeita as quilometragens da Dacia, porra. Caraca, agora imagina quantas voltas no mundo esse carro já não deu, cara. Né? É muito quilometragem, pá. Nossa, meu. 400 mil quilômetros, né? É muitas idas daqui ao Brasil, cara. É muitas idas daqui ao Brasil, cara. É muitas idas e voltas daqui ao Brasil, que é um carro que tem 5 anos de vida, meu, sabe? É quilômetro pra caramba. Ela tem uma história, cara. Respeita a história da Dacia, meu. Tá? Então é isso, meus queridos amigos. É isso que eu queria dizer pra vocês. Meu dia tá prestes a terminar por aqui. Agora então eu vou levar o pessoal para Alvor. Aí eu volto, levo o pessoal para Lagos e acabou a história. Gorjetinha, pingou gorjeta hoje, sim, já caiu 18 reais. 18 euros de gorjeta. Tem mais 2 voltas para fazer, talvez aumente bem mais ainda as gorjetas, né? Nesse caso aqui, em relação a supermercado, eu vi ali que o meu último cliente ele vai ficar em apart hotel. Então o que eu vou fazer? Quando eu estiver no controle de passaporte, quando eu estiver esperando por ele, como eu estou esperando agora, eu mando uma mensagem no WhatsApp falando, tipo, bem-vindo ao Algarve, meu nome é Jonas, bom dia, bem-vindos ao Algarve, meu nome é Jonas, sou seu motorista, estou aguardando vocês em frente ao Café Central. Se precisarem durante o caminho e quiserem passar no supermercado, eu estou à inteira disposição, porque o meu próximo cliente não vai ter, né? É a minha última viagem que é para parte hotel. Então é a minha última viagem, então eu posso levar eles passar no mercado, né? Então eu escrevi uma mensagem assim, né? Porque hoje eu não tenho a placa por aqui, né? Esqueci de tirar. Mas faz parte, tá? Ainda a placa ainda não surtiu o efeito que eu esperava, né? Ainda, por enquanto. Mas também botei faz 2 dias, né? Então, normal que ainda não tenha dado o resultado ainda.
Mas a hora que começar a brotar os resultados eu falo pra vocês, tá? Então é isso, meus queridos amigos, muito obrigado pela sua companhia. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Temos vídeos aqui diariamente. Hoje eu acordei às 3 horas da manhã, então eu tô com esse aspecto de cansado, de acabado, de exausto. Eu deitei aqui atrás, dormi um pouco, mas só que tava muito frio. E essa van ela é muito grande, então ela é muito fria. E acabei tendo um sono péssimo. Não descansei nada. Eu pretendo descansar quando chegar em casa agora. Porque comer alguma coisa e dormir, né? Então é isso. Obrigado, meus queridos amigos. E até o próximo vídeo. Valeu!